tudo bem? Quanto tempo a gente não se fala por aqui, não é verdade? Bom, eu sou a professora Silvana Nascimento e nessa aula de ciências dessa semana nós vamos falar sobre matéria, suas propriedades e transformações. Preparados? Vambora! Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha a sua volta. Tudo que está ao seu redor é matéria, é feito de matéria. Até o ar que a gente não vê é composto de matéria. Interessante, né? Você sabia que a matéria tem várias propriedades? Vamos conhecer agora algumas delas. Se eu te perguntasse, o que é mais pesado? 1 quilo de maçã ou 1 quilo de algodão? O que você me responderia? Pensa aí. Pensou? Bom, os dois têm o mesmo peso. 1 quilo é 1 quilo, não é diferente, certo? Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Ela pode ser medida através da balança com a unidade de medida chamada quilo ou quilograma. Então, 1 quilo de algodão e 1 quilo de maçã têm o mesmo peso. O que vai diferenciar é o volume, que é outra propriedade da matéria que a gente vai ver agora. Volume é a medida do espaço ocupada pela matéria. Ela pode ser medida utilizando o litro. Pensa comigo rapidinho. O que deve ocupar mais espaço? 1 quilo de maçã ou 1 quilo de algodão? Certamente, eu imagino que você tenha pensado que é 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão vai ocupar mais espaço do que 1 quilo de maçã, porque a maçã é mais pesada individualmente do que o algodão. Vamos agora continuar com outra propriedade da matéria. Olha só qual é. Densidade é a relação entre volume e massa. Quanto maior a massa de uma matéria, de um objeto, maior a densidade. Se você fez na sua casa na semana passada a experiência proposta de afunda ou flutua, certamente você conseguiu observar muito bem essa questão. Quanto maior a densidade de um objeto, maior a chance dele afundar. Quanto menor a densidade, maior a chance dele flutuar. Vamos agora para a próxima propriedade. Elasticidade é a capacidade da matéria de voltar ao seu volume inicial quando deixa de ser comprimido ou expandido. Por exemplo, uma esponja. Se eu dobrar, olha só, ela vai ficar no tamanho pequenininho. Mas a partir do momento que eu solto, ou seja, que eu deixo de comprimir essa esponja, ela vai voltar ao tamanho inicial. Assim, vários materiais também têm essa capacidade. Capacidade de dissolução. Essa propriedade diz que alguns materiais podem se dissolver em outros. Os que se dissolvem são chamados de soluto e os que causam essa dissolução são chamados de solventes. A água é conhecida como solvente universal. Muitos de vocês conseguiram observar isso através da experiência na atividade Brincando de Cientista da semana passada. Alguns colocaram água e açúcar, ou água e sal, e água e areia, e observaram que a água e a areia não se misturam. Já os outros materiais que testaram conseguiram se dissolver completamente na água. As 5 propriedades da matéria apresentadas nessa aula são massa, volume, densidade, elasticidade e capacidade de dissolução. Agora nós vamos conhecer as transformações que a matéria pode sofrer. Vamos lá? A matéria pode sofrer 2 tipos de transformações. Transformações físicas e transformações químicas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Transformações físicas. Nós temos 2 tipos, a fragmentação e a mudança de estado. A fragmentação é quando muda o formato original dessa matéria. Por exemplo, hoje eu deixei meu copo cair e quebrou, tá vendo? Mudou a forma original desse meu copo, fragmentou. Essa aqui é um exemplo de transformação física, de fragmentação da matéria. A gente tem também a mudança de estado físico. Essa vocês já conhecem bem. Lembra quando a gente fez algumas experiências lá no colégio ainda? A água que evapora, o gelo que derrete. Esse é um exemplo de transformação física, de mudança do estado físico da matéria. Transformações químicas. Na transformação química, a composição da matéria é alterada, ou seja, é modificada. Lembra que agora há pouco eu te mostrei o copo de vidro que quebrou? Ele quebrou e eu fiquei tendo 2 pedaços de vidro, mas não alterou, ou seja, não deixou de ser vidro. Já na transformação química, nós temos a criação de uma nova matéria. Nós temos 4 tipos de transformações químicas: a oxidação, a fermentação, a decomposição e a combustão. Vou te apresentar um pouquinho mais sobre eles agora.
Combustão. A combustão é um processo químico em que ocorre uma queima de algum material, resultando em gases e cinzas. Oxidação. A oxidação ocorre quando algum material, como o ferro, fica exposto a outros materiais, como por exemplo o oxigênio. O resultado desse processo é a ferrugem. Decomposição. A decomposição ocorre através da transformação de restos de animais, seres vivos, em geral, por fungos e bactérias. Fermentação é o processo de mistura de ingredientes para formar um novo material com um novo sabor e uma nova textura. Por exemplo, fazer um pão ou fazer um bolo. Pessoal, por hoje é só. Nós falamos bastante sobre matéria, propriedades da matéria e transformações da matéria. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo pra mim. Não esqueça de dar o seu like aqui no YouTube e se inscrever no canal, tá certo? E qualquer dúvida mais que você tiver, pode ir lá na plataforma também tirar, que eu vou estar à disposição. Tchau, tchau!